Vamos lá a mais um item de análise combinatória, a combinação simples agora. Então, eu já trouxe a definição aqui. A cada combinação de n elementos, tomados P a P, correspondem P fatorial arranjos, que são obtidos permutando-se os elementos da combinação. Então, ou seja, de onde vem a fórmula da combinação? É a divisão do arranjo, que nós acabamos de estudar, pelo fatorial P, o número de posições. Então, agora, a ordem ela não importa. Eu tenho que retirar os elementos, os grupinhos, que se repetem. E quando eu divido pelo fatorial das posições, eu estou excluindo isso. Reparem aqui que arranjo de NP é a formulazinha lá do arranjo. N fatorial divididos por N menos P fatorial. Dividido novamente por P fatorial. Organizando esses elementos, a fórmula da combinação vai ficar desse modo. N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Então, N é a quantidade que eu tenho lá de elementos, de pessoas, de sabores e P posições. Continua sendo o mesmo conceito. Então, né, finalizando aqui, ou ainda, então eu vou usar esse pensamento. Agora eu vou precisar da fórmula, diferente do arranjo que eu poderia apenas, sem pensar nessa fórmula toda aqui, só fazer o cálculo de N objetos para P lugares. Não precisava pensar nem na fórmula, agora eu vou precisar dela. Tem 3 modos de se indicar que é a combinação. Olha lá, a combinação NP, no pezinho da letra C, ou combinação NP, escrito assim, né, como uma forma de fração, um como índice inferior e o outro como superior, ou ainda assim, dentro do parênteses. Isso aqui não é matriz, isso aqui é combinação de N elementos para P posições. Sempre usando essa fórmula. Então, aqui na frente, eu posso ter qualquer uma dessas 3 indicações aqui. Vamos aos exemplos. Antes de irmos para os exemplos, trouxe uma informação importante aqui, que é bom você ter anotado aí e até gravar se você for fazer um teste depois. Como que eu vou identificar numa situação problema se eu vou usar arranjo ou se eu vou usar combinação? Então, o que eu tenho que gravar? Que no arranjo importa a ordem dos elementos. Tenho posições distintas a ocupar. Por exemplo, se eu for escolher 2 representantes lá para ocupar o cargo de presidente e vice-presidente. O João como presidente, o Pedro como vice-presidente. Em outro momento que eu organizar os dois, o Pedro pode estar de presidente e o João de vice. Então, eles podem trocar a ordem e serem grupos diferentes. Por quê? Estão ocupando cargos diferentes, mesmo sendo as mesmas pessoas. Na combinação simples, não importa a ordem dos elementos. Então, não há posições. Não há posições que eu digo, não há cargos, como esse exemplo que eu expliquei acima. Não vai ter o cargo de presidente ou vice-presidente. Num jogo, por exemplo, não vai ter demarcado, na situação problema, a posição de cada jogador dentro do jogo. Vai ser simplesmente escolher os jogadores. Então, eu não tenho o cargo de cada um, a posição de cada um. Por isso que eu escrevi não há posições. Aquele pezinho fatorial continuo utilizando, que é P lugares, né? Que eu tenho a ocupar. Vamos em frente aí. Olha lá. Número 1. Anne, Elisa, Rosana, Felipe e Gustavo formam uma equipe. 2 deles precisam representar a equipe em uma apresentação. Repare que a situação problema não fala qual vai ser o cargo de cada um dentro dessa equipe. Então, eles vão formar equipes com 2 pessoas. Então, a repetição, a ordem não importa, porque eu não tenho cargos. Por exemplo, se eu escolher a Anne e a Elisa, eu vou escolher uma vez só. Eu não vou escolher Elisa e Anne novamente, porque é a mesma. Como ele está falando em equipe e não diz que cargo ocupar, é combinação. Eu posso ter lá a Anne com a Elisa,
A Anne com a Rosana, a Anne com o Felipe ou a Anne com o Gustavo. Na segunda, a Elisa lá, eu já não vou ter ela com a Anne, porque é a mesma equipe. Eu vou ter com a Rosana, com o Felipe e com o Gustavo. Depois, a Rosana, eu já não vou escrever com a Anne e com a Elisa, porque eles já estão aqui em cima, já está formando dupla ali em cima. Já tem a equipe ali com a Rosana, estando com a Anne e com a Elisa. A Rosana vai estar com o Felipe e com o Gustavo apenas. E depois, com o Felipe, a mesma coisa. O Felipe já está com a Anne, com a Elisa e com a Rosana. Quem que sobrou? Sobrou o Gustavo. E o Gustavo já está com o Felipe. Então, fechou a rodada. Eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 duplas, 10 equipes. Repare que se eu formar a combinação, eles são 5 pessoas e estão ocupando 2 posições, 2 lugares. Então, vou usar a fórmula 5 fatorial, que é o N, P fatorial, que é o 2 lugares, né? E 5 menos 2, N menos 2, N menos P, perdão. Resolvendo 5 fatorial, repare que aqui embaixo eu vou ter o 2 e o 3 fatorial. Como é divisão e multiplicação, eu posso buscar simplificação em vez de fazer todas as continhas até chegar no 1. Então, o 5, eu vou levar ele até o 3, porque o que vier depois do 3 é igual aqui embaixo, na divisão. Então, eu vou poder simplificar. Tudo que tiver depois do 3, 3, 2, 1, desapareceu. Por quê? 3 divididos por 3, 1, 2 divididos por 2, 1, 1 divididos por 1, 1. E o 2 eu resolvo. 2 vezes 1 vai ser 2. Então, fechando aí a combinação de 5 para 2, 5 vezes 4, 20, 2 vezes 1, 2. Vou ter 10, que foi justamente o que nós contamos aqui do lado. Formamos 10 duplas, sem repetir as mesmas pessoas na dupla. Isso é combinação, não tem oposição. Vamos a mais um. Quantos times diferentes de basquete podemos formar com 12 atletas? Repare, vou ter que pensar aqui no time de basquete. O basquete ele é composto por 5 jogadores em cada time. Se eu vou compor times, não está dizendo a posição que cada um vai ocupar, o que cada um vai ser. Então, é combinação. Deixa eu pegar a caneta. Combinação de 12 atletas para 5 vagas cada vez. Então, a formulazinha N, 12, P, 5, vezes N menos P, 12 menos 5. Fatorial sempre. Vou fazer a subtração para ver até onde eu vou levar esse 12. 12 menos 5, 7. Repare, de novo, como é divisão com multiplicação, eu posso levar o 12 fatorial até o 7. 12, 11, 10, 9, 8, 7 fatorial. Divididos, os 5 você resolve. Eu só posso, só posso resolver um de cada vez. Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o 7 fatorial simplificou porque tudo que vier depois aqui do 7, tanto no numerador quanto no denominador, são iguais. E dividindo coisas iguais eu tenho o resultado 1. Ainda posso fazer toda a multiplicação, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8, e dividir por 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou posso simplificar. Repare que se eu fizer 4 vezes 3, eu tenho 12. E 12 divididos por 12 dá 1. Então, eu posso simplificar 4 vezes 3 com o 12. Se eu fizer 5 vezes 2, é 10. Então, já posso simplificar. Estou economizando aí nas continhas, pois no vestibular a gente não tem calculadora. Sobrou quem? 11 vezes 9 vezes 8, divididos por 1. Vou ter aí 792 times diferentes.
para formar de basquete com 12 atletas. Bastante, são um número bem grande de times aí. Aqui eu trouxe, como lá no arranjo, pode acontecer de eles só trazerem o enunciado para você calcular a combinação. Então, eu vou só aplicar a fórmula. A combinação de 6 para 3, 6 fatorial, 3 fatorial, 6 menos 3, n menos p. Então, de novo, eu vou fazer a subtração para buscar a simplificação. Aqui a gente vai ter 3 e 3. Então, eu levo 6 até o 3 e simplifico um dos 3. Pode ser o primeiro aqui. E o outro eu resolvo. 3 vezes 2 vezes 1. De novo, o mesmo pensamento. 3 vezes 2 é 6. Então, eu já posso simplificar aqui que eu economizo nos cálculos. 3 vezes 2, 6. 6 por 6 dá 1. Já simplifiquei. Sobrou 5 vezes 4, 20. 20 é a resposta da combinação de 6 para 3. Né? O próximo, combinação de 4 para 3. Então, a gente tem aí o n, 4, e 3 é o nosso p da fórmula. Então, 4 fatorial, p fatorial, divididos por, n fatorial divididos por p fatorial, 3, n menos p, 4 menos 3. Olha lá, fazendo a subtração, nós vamos ter 1 fatorial. Então, eu vou levar o 4 até o 3 e posso buscar a simplificação aí. Isso é bem fácil. Sobrou 4 divididos por 1. 4 é a resposta da combinação de 4 para 3. A mesma coisa na C. Combinação de 4 para 2. Então, sempre o número maior é o nosso N. E o menor, posições, P. 4 fatorial, 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial. 4, fazendo a subtração, de novo eu vou ter 2 e 2. Então, eu vou simplificar o número 2 e o outro eu vou resolver. 4 vezes 3 vezes 2. 2 fatorial simplifiquei e o outro eu resolvo, que vai dar 2, né? 2 vezes 1, 2. 4 vezes 3, 12 divididos por 2. 6 é a resposta da combinação de 4 para 2. Agora vem os exercícios aí para você praticar seguindo esse raciocínio.